Em uma outra realidade de um país abençoado, onde não houvesse risco de colapso no sistema de saúde e as mortes sem notificação e sem teste para Covid-19 não se avolumassem, seria talvez vista como prioridade a assistência psíquica à população em geral. Sem falar nos diretamente vitimados e familiares ou nos profissionais da saúde, apenas a circunstância do confinamento como uma prisão domiciliar sem segunda instância já é bastante traumática para todos. Esse é o texto do nosso queridíssimo Ney Lisboa, que é um dos nossos convidados de hoje. Ele escreveu esse texto lá em abril de 2020 e ele se chama Alienável Mundo Novo. E é nessa batida, então, que a gente vai dando as boas-vindas para todos e todas nesse fim de tarde. Aqui em Porto Alegre, uma certa ameaça de chuva. Agora virou moda um temporal a cada fim de tarde. Esperamos que o sinal se mantenha. É impossível a gente falar de pandemia e de profissionais do SUS sem falar do cuidado de si, né? E hoje a desculpa é o lançamento do nosso livro, mas o verdadeiro motivo para a gente estar aqui junto é a gente poder abrir uma brecha para resistir a tudo e a tanto. Eu sou Tayane Castilhos, atualmente na coordenação da residência multiprofissional em saúde do Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, que está completando nesse ano de 2021 17 anos de vida. Em breve a gente atinge a maioridade aí. Estamos hoje, então, num clima de comemoração, não só porque as vacinas começaram a chegar, e essas últimas semanas têm sido de muita comemoração por isso, mas também porque, mais do que nunca, o Sistema Único de Saúde mostra a sua importância. Apesar das dificuldades de todo o processo no SUS, a gente morre de orgulho de ser SUSeiro, né? Hoje aqui junto comigo está o Elisandro Rodrigues, que é um dos organizadores do livro Inquietações Pandêmicas, Vivências em Tempos de Coronavírus. O Elisandro, nosso doutor, é o responsável por todo o contato com os autores e por fazer esse livro acontecer. E hoje ele é o homem dos bastidores, ele está aí na técnica para tudo isso acontecer, fazendo a live rolar aí dentro dos conformes. Obrigada, Lili, por ser incansável e por topar todas as aventuras que a gente inventa junto no caminho. Aqui também a gente tem alguns autores e autoras, então, dos 35 artigos que compõem esse nosso livro, Inquietações Pandêmicas. Todos os autores desse livro são residentes do Grupo Hospitalar Conceição, são preceptores, são orientadores de campo da residência e toparam o desafio, então, de escrever algo sobre algo tão doído, né, para todos nós. Queria, então, apresentar, para quem está chegando na nossa live, um pouquinho dos nossos autores. Hoje está aqui com a gente o Leandro Mandicaju. O Leandro é o pai da residência aqui no Conceição, é o cara que está na residência desde o primeiro dia que ela existe, e ele é autor do texto Vidas em Tempos Pandêmicos. Aqui também a gente tem a Paola Borges, que é nossa residente de segundo ano do Programa de Saúde da Família e Comunidade e autora do texto Sobre Aflição. A Carol Peçanha é nossa residente do Programa de Saúde Mental e futura residente do Programa de Saúde da Família, porque pegou gosto e não quer mais ir embora. E é autora do texto Qual o Sentido da Vida? Temos também a Carla Soviero, que é a nossa preceptora e coordenadora do Programa de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, e escreveu o texto Aconteceu na Pandemia. A gente vai receber ainda a Janaína Steiger, que daqui a pouquinho deve estar chegando na nossa live, que é autora de 2 textos, um chamado Pode Poesia no Posto e o outro chamado Carta de uma Profissional da Saúde. Temos também aqui um grupo de residentes e preceptora que escreveram juntos o texto chamado Não Pire. Então, é a Daniela Cachapuz, que é nossa preceptora, psicóloga da atenção primária, grande parceira de muitas aventuras da residência. A Camila Schultz, nossa residente de primeiro ano.
a Bruna Coelho e a Letícia Bender, então, que fazem parte desse grupo que compôs esse texto coletivamente. Com a chegada, então, da pandemia, a formação na residência precisou inventar novas formas e novas possibilidades de encontro e a gente precisou encarar o desafio de fazer um seminário à distância, né? Os residentes sabem bem a luta que foi a gente se adaptar a tudo isso, né? Mas, como fruto, então, dos seminários, a gente foi, ao longo do tempo, fazendo encomendas para os residentes de que eles pudessem produzir textos, pudessem escrever sobre os temas que a gente trabalhava em seminário no contexto da pandemia. O resultado foi que a gente começou a receber textos tão bonitos, tão bem escritos, tão viscerais sobre esse cotidiano dos residentes, esse cotidiano tão duro, incerto e angustiante de pandemia, que imediatamente nos ocorreu, então, de compilar alguns escritos num formato de livro. Quando a gente ia recebendo, a gente pensou, não é possível, a gente precisa registrar isso de algum jeito. Assim, a gente fez, então, uma oficina de escrita literária com 2 queridões que vieram conversar com a gente, o Cristiano Baldi e o Reginaldo Pujol Filho, que são 2 escritores gaúchos e que fizeram um papo preparatório com a gente. E a gente lançou, então, a proposta para os residentes e preceptores para que eles pudessem embarcar nessa tarefa da escrita. Se a gente quer um sistema único de saúde cada vez mais forte, potente, regido pela universalidade, pela integralidade e equidade, a gente precisa forjar profissionais identificados com essa luta. Sim, é uma luta. É uma luta porque o SUS não é só um sistema de saúde. O SUS é um projeto de sociedade. E, como tal, ele demanda uma contínua reconstrução dos nossos modos de estar e de nos relacionar no mundo. Então, esse é o papel da residência multiprofissional em saúde, é construir cotidianamente espaços multiprofissionais para o cuidado com o outro, que necessariamente passa pelo cuidado de si. Se tem algo que a gente descobriu com mais intensidade nessa pandemia, é que só a arte é capaz de nos salvar do desespero e da apatia, né? Então, nessa nossa live, a gente vai tentar misturar um pouquinho da escrita com a poesia, com a música, para a gente tomar um fôlego, se reabastecer, né? Que muito embora a gente imagine que o furacão da pandemia passou, a gente tem muito desafio pela frente e a gente quer poder cuidar uns dos outros. A gente está aqui um pouquinho hoje também para isso, né? Além desses autores que eu citei, a gente vai ter logo aqui com a gente o Ney Lisboa, que é um grande conhecido de todos e parceiro de muitas lutas, aí, inclusive da saúde. Eu estava lembrando com ele, quando a gente estava conversando, que eu conheci o Ney quando eu era residente, lá em 2007, que eu participei de uma oficina de escrita também, num CAPS, no Cais Mental Centro, e na época a gente chamou o Ney para fazer uma conversa com os usuários, e ele foi muito bacana, e foi bem legal a gente poder retomar o contato dessa vez, de novo para a residência, de novo pensando a escrita na saúde, e o Ney prontamente aceitou o nosso convite, sem titubear, né, com todo o carinho do mundo, então a gente quer muito agradecer a participação dele logo mais. O livro que a gente está lançando hoje é o 5º livro da Coremo, né, da Residência Multiprofissional do Conceição. O primeiro livro foi lançado em 2010 e ele se chama Fazeres e Saberes na Formação em Saúde, organizado pela nossa querida Ananir Fajardo, que deve estar nos assistindo, a Cristiane Rocha e pela Vera Pazini, também uma grande parceira da residência por muitos anos. O segundo livro foi lançado 4 anos depois, em 2014, em comemoração aos 10 anos da residência. E ele foi organizado mais uma vez pela Ananir e pela Daniela Dalegrave. O nosso terceiro livro, que é aquele verdinho, é de 2019 e ele reúne 14 artigos que foram escritos pelos residentes e que são frutos dos trabalhos de conclusão dos residentes. Foi organizado por um time grande, né? A Aline Branche, o Elisandro Rodrigues, a Ananir Fajardo, a Marta Orfino, o Rodrigo Azevedo e a Tayane Castilhos. O nosso quarto livro, então, na mesma linha desse,
Ele traz 18 artigos de residentes das turmas de 2014 até 2020, lançado então no ano passado, organizado pelo trio aqui, eu, Elisandro e Aline Brandt. E esses dois últimos, que têm essas capas maravilhosas, são, além de tudo, uma forma da gente homenagear e valorizar outros talentos, né? A gente, depois que a nossa queridíssima residente Isadora Bittencourt acabou a residência, a gente descobriu que ela era uma grande artista também. Então, essas obras do Inquietações e do Residência, Formação e Produção são obras de arte da Isadora. A gente agradece para ela. Eu quero passar a palavra, então, agora para os nossos artistas, nossos autores, nossos queridos colaboradores do livro, que não são escritores profissionais, mas que agarraram com unhas e dentes a tarefa de poder registrar para o mundo as coisas que a gente viveu aí e segue vivendo nessa pandemia. Eu queria, então, convidar para começar compartilhando um pouquinho com a gente o Leandro Mandicaju, que eu contei no comecinho, que é o pai da residência, né, que é o cara que a gente não deixa se aposentar de jeito nenhum, porque a história dele aqui no Conceição se mistura com a história da residência, né, Lê? E ele escreveu um texto muito bonito nesse livro. A gente quer ouvir ele um pouquinho, então. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da Tayane e do Elisandro, né, os organizadores desse livro, que foi uma surpresa, assim, porque eu também tinha há algum tempo uma resistência, talvez até por esse processo de estar pensando na aposentadoria, e aos pouquinhos se desligando do processo da residência, que é um lugar que eu vi a maior parte da minha vida, e dentro do Escola Conceição. Mas eu vou fazer a minha leitura, né? Agradeço também a presença de todos também, conheço a maioria de todos que estão aqui, né? Eu vou fazer a leitura, então, desse, que é um poema aforístico. Ele tem uma escrita aforística, que é um pouco da forma que eu gosto de escrever. E eu trabalhei a ideia em cima da árvore, né, do logo que tem da residência, que é a questão dos pássaros, né, e a residência. Eu queria trabalhar com a ideia de tentar falar um pouco da residência e do Sistema Único de Saúde. E a escrita ficou da seguinte forma: Vidas em tempos de pandêmicos. Rumino sobre a fragilidade da vida, sobre o controle da vida. Penso na resistência pelo viver. Imediatamente penso nas vidas que passam pelo processo de formação da residência. Assim, penso. Num ciclo de ir e vir, assim é a vida. Pássaros procuram por árvores, eles chegam. Eles pousam e repousam, num ajeitar-se, num afetar-se. São diferentes, magníficos em suas diferenças, singulares nos seus afetos. Saúdo a saúde dessa árvore que acolhe tantas diferenças, unidos no voo da esperança afirmativa da vida. E alguém sabiamente dirá: saúde. Obrigado. Obrigada, Tule. Muito obrigada. Quero registrar também que a Silvane está nos assistindo, nossa querida amiga, parceira, guerreira aí, que estava com a gente até bem pouco tempo. Obrigada, Lê. Queria passar a palavra agora, então, para a Carol Peçanha, que vai trazer um pouquinho da produção dela. Olá, gente, tudo bem? Então, né, como a Thay já tinha comentado, teve algum momento ali para março e abril que as nossas aulas foram suspensas, né, e a gente foi direcionada para essa plataforma do Moodle, né, para a gente conseguir fazer a discussão teórica, a carga teórica da residência. E aí, um seminário em particular, a gente entrava lá na plataforma para ver os temas dos trabalhos, e geralmente era acesso do usuário ao serviço, práticas integrativas complementares. E aí teve um belo dia que eu entrei na plataforma e o trabalho era responder a pergunta: qual o sentido da vida? Facílimo, né? Coisa simples de se resolver. E aí eu passei um tempinho em crise tentando saber o que eu ia escrever. E
fiquei pensando, né, quanto a gente pensa no sentido da vida como um destino final, um lugar que a gente tem que chegar, e aí todas as nossas ações têm que ser condizentes com o lugar onde se quer chegar. E também o sentido do trabalho, que eu acho que foi uma coisa que pegou muito para nós da saúde mental, porque a gente teve um momento que foi orientado a não fazer mais grupos, né? Isso se mantém até agora, mais ou menos, a ausência dos grupos terapêuticos e oficinas. E também teve um período do ano que a gente não pôde fazer atendimento individual presencial. Isso para a saúde mental foi muito difícil, né? A gente chegava no trabalho e em alguns pacientes a gente tinha conseguido manter um vínculo pelo telefone, mas é muito mais difícil, assim, e muitos não têm telefone, muitos não conseguem lidar com o telefone. Então, às vezes, a gente chegava no trabalho e ficava vazio, assim, um CAPS, uma sala de oficina sem ninguém. E aí eu converso um pouco sobre como achar sentido nisso, né? Como achar sentido enquanto trabalhadora, enquanto pessoa. Eu sou de outra cidade, então eu vim para cá através desse concurso, né, da residência, e eu ficava pensando, eu ganhei uma cidade de presente, né? Ao passar no concurso, eu ganhei uma cidade de presente para conhecer, e passei a maior parte do tempo do ano passado ou no trabalho ou em casa. Então, o capítulo que eu escrevi fala muito sobre isso, assim, a tentativa de responder essa pergunta foi simplesmente chegar na conclusão que não tem um sentido. A vida não tem um sentido, ela tem sentidos, ela tem as possibilidades e as oportunidades que a gente passa na vida de sentir. Né? De sentir tristeza, de sentir alegria, de frustração, de ver pacientes que se desenvolvem, pacientes que não se desenvolvem, de perceber que muitos de nós somos pacientes de outra pessoa e que nós também nos desenvolvemos ou ficamos estagnados, mas que no fim das contas a gente talvez se sentisse melhor se parasse de procurar um sentido fixo, um sentido único, e passasse a se permitir sentir o que tem, sentir o que as oportunidades e as vivências trazem para a gente, todas as frustrações, todas as felicidades, todas as dificuldades, sabendo que no momento que a gente se permite sentir, a gente se permite viver, né? Isso foi bem difícil no passado, ainda estamos, né, com uma dificuldade, mas nós estamos aí vivendo outros processos nesse momento, o processo da vacina, que está sendo muito emocionante, está sendo um momento de muita ansiedade também, mas acho que é isso, assim, né, compartilhar essa grande responsabilidade de responder essa pergunta para um trabalho, numa plataforma onde não se vê ninguém, onde a gente tinha dificuldade de trocar, e ainda vem essa pergunta super difícil, assim. Mas eu acho que a conclusão foi essa, assim, tirar o foco do sentido principal e sentir, só sentir. E agradecer o convite para falar um pouquinho disso. Uhum. Querida. Obrigada, Carol. Obrigadão. Não sei se a gente vai conseguir, nessa live, passar um pouco dessa sensação, né? Mas acho que foi um ano que a gente precisou estar muito junto, apesar de tão separado. E trocar áudios e se ligar e conversar e tentar reunir forças para lidar com os desafios que não foram poucos, né? Quero registrar que chegou aqui na nossa live mais duas autoras, a Renata Peckelman, que é autora do texto E a Pandemia Já Chegou, nossa grande parceira aí da residência, e também a Bianca Bauer, que é autora do texto Relato de Experiências sobre a Criação e Participação do Comitê de Crise na Unidade de Saúde Jardim Leopoldina, junto com a Juliana Miller, que eu acho que também chegou aí, né? Se não me engano, a gente não é profissional nesse negócio, tá lá, Ju? Uhum. Mas a gente vai tentando. Quero passar a palavra agora, então, para a Paola, nossa residente do Programa de Saúde da Família e Comunidade. Então, boa tarde para todo mundo, ou bom dia, enfim. Ai, gente, desculpa, eu liguei o áudio errado. Agora sim.
Desculpem, eu também tô meio nova nessas tecnologias de live, mas enfim. Eu tava o tempo todo agora tentando ler o meu texto para eu tentar, de repente, encontrar um parágrafo que conseguisse transmitir o que eu queria falar. O problema é que toda vez que eu pego esse texto, eu tenho vontade de chorar. Esse ano inteiro, no meu texto, eu tentei trabalhar, pensar também um pouco como dentista de postinho, né? Que é no que eu estou me formando agora. Estou terminando a minha residência em saúde da família. E, né, já sou formada como cirurgia dentista e eu fui moldada para tirar literalmente a dor com a mão. O paciente chega com dor até mim, eu vou tirar a dor desse paciente. Ele não vai sair da minha cadeira com dor. E é um processo de construção, né? Tanto profissional quanto pessoal, tu chegar para ter alguma mínima certeza de como tu vai cuidar de uma pessoa que tu não conhece muitas vezes, que tu tá numa primeira consulta e ainda tendo que lidar com um processo de dor muitas vezes, né? E esse ano nos foi tirado isso, né? Num primeiro momento, a gente não fazia atendimento nenhum, porque a gente não conhecia nada, a gente só sabia que era uma doença altamente transmissível por saliva, e a gente está ali literalmente com a cara na boca do paciente. Precisamos nos reinventar, né? Reaprender muitas coisas, desenvolver outros tipos de conhecimento que a gente vinha tentando já fazer há um tempo. Residência multiprofissional oportuniza isso, né? Esse trabalho em equipe, né? E, enfim, esse tempo todo foi de muita descoberta e as mínimas certezas que a gente tinha parece que se desmancharam, né? Com o tempo, com o passar do tempo. Nesse processo, não só da escrita, né? Eu escrever também um pouquinho como dentista, porque o que a gente aprende também na nossa formação é o olhar para o outro, né? E em determinados momentos a gente passa tanto tempo olhando para o outro, e eu falo por mim agora, né? Nesse último ano, o tempo todo vendo tanta coisa acontecendo e era tanta informação, e a gente via colegas em outros estados sofrendo muito pela mesma situação que a gente estaria aqui, tentando de algum jeito não sofrer tanto, né, vendo os nossos familiares adoecerem, vendo os nossos colegas adoecerem, até que em determinados momentos alguns de nós também adoeceram. E esse texto transmitiu o que eu estava sentindo, como é que eu estava, eu, Paola, eu, dentista de postinho, estava sentindo, e foi um dos poucos momentos em que eu comecei a escrever e que eu vi que eu estava olhando para mim, né. Nesse ponto, eu só tenho a agradecer a todos os nossos autores que estão aqui, né, ao programa da residência também, por permitir com que a gente eternize esse momento, esse sentimento também, porque esse ano foi muito difícil para todos em algum ponto. Em algum ponto, todo mundo sofreu muito com esse ano que passou. E por mais que a gente tenha aquele discurso, né, positivo de, nossa, vamos ser gratos, vamos olhar e ver que hoje a gente está aqui, agora já tomamos a primeira dose da vacina, então a gente está aqui firme e forte sobrevivendo. O sentimento da dor, o sentimento da perda, o sentimento de impotência, ele também é um sentimento que é válido, ele também é um sentimento importante, é um sentimento que deve sim ser acolhido, e por que não também ser eternizado, né, junto com o sentimento de gratidão, junto com todo o otimismo que a gente estava tendo de que não, daqui a pouco a gente descobre alguma coisa, e o tempo foi passando. Eu fui lendo o texto e conforme eu lia, mais coisas iam surgindo, e no último momento, a última coisa que eu escrevi, esse texto foi escrito em 13 de abril de 2020, quando foram contabilizados 1.324 óbitos por Covid-19 no Brasil. Enquanto eu editava esse mesmo texto, 4 meses e meio depois, as mortes já passavam de 120 mil. E agora a gente já está em cerca de 220 mil mortos só no Brasil. E todo mundo conhece alguém que acabou sucumbindo à Covid. Então, enfim, agradecer por oportunizar esse acolhimento desse sentimento também, porque a gente não pode simplesmente querer apagar um ano, né? A gente brinca, por exemplo, todo mundo que fez aniversário em 2020 pensando, né? Nossa,
Que coisa mais injusta, nem vou usar o ano e vou ter que gastar esse ano, né? Fiz 26 anos, nem usei os 25 direito. Mas a gente não pode também querer apagar e colocar esse ano na sombra, né? É importante também a gente focar a luz nele. E que bom que a residência também oportunizou isso e tentou de outras formas também, né? A gente tentou fazer grupos de conversas entre nós, né? Fazer reunião e tudo mais. Todo mundo foi descobrindo muita coisa junto. A gente está até agora ainda aprendendo coisas junto, né? Enfim, era isso. Muito obrigada, gente. Paola, querida, muito obrigada. Que a gente nunca perca a capacidade de se emocionar, né? Quero agradecer muito a Dinara, a Ana Letícia Ventre, ao João Leandro, que estão assistindo a gente, mandando carinhos aí de todas as formas. Como é bom, né? A gente vai arrumando um jeito de estar perto, sem estar perto, né? A gente inventa. Quero passar a palavra agora para a Carla Soviero, que é cirurgia dentista também e que é coordenadora do programa de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Carlinha, por favor. Oi, ativei. Então, eu quero começar agradecendo, né, a Thay, ao Elisandro, por essa proposta que foi um desafio da gente escrever sobre os sentimentos da pandemia. Eu considero que escrever ele passa a ser terapêutico para a gente, porque a gente enxerga aquilo que está escondido dentro de cada um. A Thay me falou, como é que é ser profissional na pandemia? Eu confesso para vocês que acho que se eu fosse só o profissional teria sido mais fácil. Mas o mais difícil foi ser supervisora. Foi sentir a responsabilidade de ter 6 pessoas, né, debaixo da minha asa e fazer no dia a dia um exercício de empatia. De se colocar no lugar de cada um, de se colocar no lugar das famílias que estavam lá longe enquanto os filhos estavam aqui. Eu acho que o começo de tudo foi uma bênção, no sentido que começou tudo muito calmo e eu procurei focar em prevenção dos residentes. Então, nós trabalhamos muito em cima de higiene de mãos e de EPI. E construímos coisas muito bonitas, saíram trabalhos muito bonitos, que estão lá no livro e que eu não vou falar aqui. Então, todo mundo tem que ler. Então, eu prefiro falar que a gente acabou concluindo que a gente tinha que chegar em nós mesmos para poder cuidar do outro. Então, a gente tinha que cuidar de si. Nunca se conversou tanto, porque o programa da BUCO, ao contrário dos demais, nós estávamos presencialmente juntos. Né? Então, a gente teve muita DR, a gente colocou muitas ansiedades, muitas dúvidas, tudo para fora. Tivemos momentos muito difíceis, mas a coisa foi andando, foi andando. Posso dizer que começou calmo, atingimos um pico e chegamos num momento onde o serviço tinha só um residente de plantão. E ele tinha que continuar o seu ritmo, tinha que continuar a sua rotina. Acho que a aprendizagem ainda está acontecendo, porque a gente está num momento que está conseguindo olhar para trás. Um momento que a gente pode dizer que nunca construiu tanto em tão pouco tempo, pela necessidade de enxergar o outro, pela necessidade de enxergar as nossas
vulnerabilidade, porque começou muito distante e daqui a pouco eram pessoas conhecidas, eram pessoas que estavam do lado da gente e éramos nós mesmos. Mas a vacina chegou. A vacina chegou e está sendo uma esperança para todo mundo, ao mesmo tempo que a gente não pode esquecer que tudo continua. Tudo continua. E eu me dei conta esses dias, quando eu estava relaxando em casa, um dia depois de receber a vacina, de ser vacinada, eu recebo um telefonema do meu filho dizendo que testou positivo para a Covid. Então é isso aí, gente. Nós somos humanos. E temos, hoje, a certeza ainda maior que precisamos cuidar de nós mesmos. Só assim a gente vai conseguir cuidar dos outros, vai conseguir cuidar um do outro. É isso aí, Carminha, Thay. querida. Obrigada, meu amor. Dá para imaginar ela com os pintinhos, 6 pintinhos embaixo da asa, né? Não sei se vocês fizeram essa imagem, mas que bom que a gente consegue cuidar uns dos outros no meio dessa confusão. Quero registrar a participação aí na live da Simone Bertoni, nossa grande companheira da saúde comunitária aqui de Conceição, e quero mandar um abraço muito carinhoso para a Estela Mares Tinoco, que foi minha preceptora, que é uma grande suzeira, que está aí nos assistindo também. E do Elisandro também, está dizendo aqui que também. Quero passar a palavra, então, agora para a Letícia, nossa preceptora do Programa de Atenção ao Paciente Crítico e nossa mais nova aquisição para os seminários integrados, é a nossa nova parceira aí para os seminários do Eixo Transversal. Lê, por favor. Tá. Boa tarde para todo mundo, né? Quando eu pensei no que ia comentar agora, pensei muito sobre ao que me levou a participar desse projeto, né? Primeiro, eu acho que assim, fui muito motivada pela valorização do registro, né? Pela importância que eu acho que tem a gente registrar momentos, a gente conseguir falar sobre tudo isso, né? E sobre esse momento em especial que mexeu tanto com tudo, com todos, né? Quando veio o convite, né, para os residentes e para os preceptores, eu confesso que fiquei super motivada e, ao mesmo tempo, pensei, nossa, eu estou no momento que eu não vou conseguir parar para escrever. Porque, ao mesmo tempo, a gente quer contar sobre o que está acontecendo, mas foi um momento... foi um ano atípico, né, claro, para todo mundo, mas, em especial, a demanda de trabalho aumentou muito. Eu sou fonoaudióloga, sempre me preocupei com a questão da comunicação da voz e estou rouca há um bom tempo. Achei que ia passar tudo isso no meu descanso nas férias, agora eu já estou providenciando tratamento, porque não era, né? Mas, assim, a gente começou a não perceber o quanto a mais a gente estava a gente estava usando as forças internas, né? Eu acho que sobre todos os aspectos. Então, sobre a proposta do livro, né, que eu achei algo muito legal e que o início, com aquela apresentação da Thay de estudo, eu comecei a ler e identificar a falta de ponto e ficar com uma certa falta de ar e ao mesmo tempo, antes de eu chegar no final, né, que ela fala justamente sobre isso, a primeira ligação que eu fiz foi com tudo que a gente tinha vivido com essa sensação. E o livro encerrar também com a escrita do Leandro, que é puro afeto, né? E que eu acho que é alguém que fez tanto parte da residência, então acho que foi uma coisa muito legal também. De todos os textos, me chamou a atenção, não consegui ler todo o livro na íntegra,
mas assim, muito se fala em mudança, né? Eu vi que foi uma palavra muito citada, em adaptação, que eu acho que são palavras que guiaram muito esse período. Todo mundo teve que se adaptar. A gente sentia muito pelos residentes, a falta de contato entre os residentes, né? Entre a gente também, porque a gente acaba tendo menos contato com os residentes dos outros núcleos, e isso é algo que faz muita falta para a residência como um todo. A gente pôde conversar, claro, mais de perto com o pessoal do nosso núcleo, com as nossas residentes, e muita gente falou sobre essas mudanças, sobre essas adaptações, sobre o estresse físico e emocional que começou num somatório, né, durante esse período todo, e no final eu acho que também foi outra palavra que me chamou a atenção nos textos, né? Algo sobre sentido que me chamou a atenção, né? Teve uma residente que escreveu sobre sentido, o que faz sentido. A gente ainda não sabe o que vai trazer dessa experiência, né? O que vai ficar. Eu acho que eu concluo um pouco do meu texto, assim. Mas, certamente, foi um ano de muito aprendizado, um ano de aprendizado no sentido também de formas novas, né? De como ver, de como fazer saúde, o que eu acho que para a gente tem uma importância muito grande também. Talvez a gente consiga ver dessa forma, como uma grande experiência. Então, para mim, foi muito importante ter escrito. Eu acabei, nos 45 do segundo tempo, né? Chamei o Elisandro e disse, acho que ainda não dá tempo, acho que escrevi para a Thay. E eles falaram, não dá, escreve. Aí foi num feriado ali, porque eu estava com aquela sensação, puxa, não vou conseguir falar sobre algo que eu queria muito deixar registrado, deixar falado. Então, assim, super parabenizo, né, vocês por ter lançado essa possibilidade, por ter, né, levado isso adiante, essa ideia. Eu acho que a gente acaba, assim, eu tenho procurado fazer um pouco mais esse exercício da escrita, porque, como a Carla falou, a gente experiencia o que está sentindo, né? E também porque muita coisa passa quando a gente não deixa registrado, e muita coisa legal de ser vista de novo. Então, isso foi o que foi meu principal motivador, né, para escrever, ainda que num curto tempo, assim, no finalzinho do tempo, mas pelo menos para deixar registrado tudo que a gente sentiu, né? Tudo que passou, eu tentei colocar um pouco do que era o nosso dia a dia, né? Dessas angústias desde o início até o final. E eu não vou me esquecer nunca do que foi o início da pandemia. No hospital começou, a gente tem que se afastar. Como é que nós vamos fazer com as famílias, né? Eu saí de casa por uns dias, assim, meio sem saber, porque queria preservar minha família. E depois a gente foi, né? De novo, falando em adaptação, a gente foi aprendendo a lidar com isso tudo, com as privações também, e com a nova forma, né? Novas formas de afeto, novas formas de convivência, e isso se traduziu nas nossas vidas pessoais e dentro do GHC também. Então, acho que é isso, gente. Obrigada pela oportunidade, e ficou muito bonito esse trabalho. Obrigada, Lê. Que time, senhores, hein? Que time! Quero registrar aí a participação pelo YouTube da Vera Pazini, nossa querida amiga, que muito já construiu e fez por essa residência, que continua fazendo um pouquinho mais de longe agora, mas a gente segue inventando moda por aí juntos. E quero chamar então agora essa dupla, a Bianca Bauer e a Juliana Miller, que são autoras de um texto que traz um relato, né, de uma experiência numa unidade de saúde. Ju, tudo contigo.
Boa tarde, agora acho que deu, né? Tá. Boa tarde a todas, né? E a todos. Então, nós escrevemos um pouco sobre uma experiência bastante interessante que nós tivemos aqui na unidade, né? A gente criou um comitê de crise, que a gente denominou, né? E, na verdade, tudo isso começou porque logo que a pandemia começou, a gente percebeu que os colegas estavam bastante desestabilizados, né? Que estava muito difícil o trabalho, angústia, ansiedade muito grande, né? Por uma série de questões, risco de contaminação entre os colegas, entre os pacientes da unidade. E aí, a Bia, eu e a Renata, né, a nutricionista, que trabalha aqui com a gente também, começamos a pensar, tá, mas de que formas a gente poderia contribuir para auxiliar a equipe, né? E aí, e essa foi uma ideia que a gente teve, né? Aqui eu como psicóloga, a gente sabe que a gente é psicóloga, mas não da equipe, né? Mas a gente tem esse olhar, né? Então, foi uma forma da gente estar sendo um pouco, né? Tá fazendo esse acolhimento dos colegas também com relação a esse sofrimento, né? Que foi lá, em especial no início da pandemia, né? Que a gente não sabia nada, como era o vírus, o risco de contaminação, né? E aí a gente criou esse comitê para ajudar muitos colegas e os usuários também que frequentavam a unidade, tentando reduzir esse risco, né, e consequentemente a ansiedade e a angústia dos colegas. Então eu vou deixar a Bia falar um pouco, né, sobre como é que foi essa experiência. Boa tarde, então. Assim como a Ju falou, surgiu a ideia e a necessidade de criarmos, né, um GT, um grupo de trabalho para pensar nessas perspectivas, assim, visto que a gente não conhecia nada e tivemos que readequar toda a infraestrutura. Então, a gente se reunia uma vez por semana, em torno de 1 hora, assim, para pensar e planejar, e durante a semana a gente ia dividindo as tarefas para poder colocar em prática. Então, a primeira atividade do comitê foi o distanciamento, colocamos as faixas, separamos os bancos, a gente pensou em atividades também para motivar os colegas, assim, e também acolher, como a Ju falou, nessa questão da demanda psicológica. Então, a gente também fez um questionário perguntando como que eles estavam se sentindo, perguntando o que mais eles poderiam fazer, quem gostaria mais de compor o comitê de crise. A gente foi montando também alguns tópicos em forma de imagem que a gente ia divulgando no grupo da unidade. Então, como usar máscara, quando que tinha que trocar, mensagens também motivadoras, assim. E a gente também se arriscou a fazer um vídeo, eu e a Ju, como forma, assim, mais lúdica e mais cômica, né, retratando o nosso dia a dia na unidade como a forma correta de higienizar as mãos no ambiente de trabalho. Então, não sei se todas as unidades tiveram acesso, assim, mas foi divulgado em alguns grupos e o retorno foi bem positivo, assim. Então, poder participar da construção desse livro é bem significativo, né? Eu estou finalizando minha residência agora no próximo mês e é um pedacinho da gente que fica registrado. É isso. Obrigada, meninas. Coisa bem boa a gente poder tirar a potência de tudo isso, né? Parabéns pelo trabalho. Queria convidar, então, agora a Renata Peckelman, que escreveu o texto E a Pandemia Já Chegou? Tudo contigo, Renata.
Bem, então para tudo. Começa marcando o chão. Quem faz as bolinhas? Para tudo, reorganiza, ressignifica, repensa, reorganiza, repensa, ressignifica. Suspende as consultas. E as visitas? Suspende as visitas. E a pandemia já chegou? Máscara, luva, avental. Nossa, não usava há muitos anos. Óculos, touca, enrola o celular no plástico filme. Daí dá para passar álcool gel nele, álcool 70 nele. Álcool na mesa, na mão, no pensamento. Só pode 6 na cozinha. Telefone, WhatsApp, Facebook, Instagram, tenda na porta, distanciamento de quem se quer estar próximo. E a pandemia já chegou? Está no sono, no sonho, no pesadelo. E o descaso, e o pouco caso, e a pandemia já chegou. Obrigada. Querida, obrigada, muito obrigada. Gente, não sei se mais alguém quer fazer uma fala, mas se não eu passo a palavra para a Janaína Steiger, que vai conversar um pouquinho com a gente também. A Jana é autora de dois artigos do nosso livro, e depois a gente vai passar um videozinho também que ela produziu. Jana, tudo contigo. Tá, e se possível, eu gostaria que passasse o vídeo antes. Pode ser? Pode sim, tu que manda. Dá um minutinho para o nosso super homem da mesa de som aqui. Não, ainda não. Foi, a imagem foi. Com som. Okay. Entro no portão que marca a entrada do 6º, 7º, 9º mês de um posto de saúde a céu aberto, readaptado com medidas de segurança sanitária, séptica, estéril, e insegurança humanitária, relacional e afetiva. Fluxos de atendimento constantemente alterados, entradas multiplicadas, caminhos desarticulados, labirínticos, corredores que parecem não se cruzar e quando se cruzam parecem colidir. Falta ar. Corro. Uma grande fila de olhos forma-se do lado de fora do posto. Um fora que é meio dentro. Onde começa o posto? Onde inicia o cuidado? Até onde alcança a nossa voz? Desacelero. Respiro. Primeiro contato através do portão, que chega antes do escudo facial, que chega antes da máscara cirúrgica, que chegam antes de nós. Contato por meio dos olhos, encontro de retinas que travam diálogos de milissegundos. Olhos que falam baixinho, em dialeto ao qual aprendemos a decifrar. Olhos de quem fica, então já poliglotas na arte da comunicação e omissão. Aprenderam a exacerbar suas reações, urgem em transmitir sentimentos, acolher, cuidar. Hoje piscam mais, abrem mais, talvez tenham ganho algumas linhas de expressão externas e quem sabe onde se darão as internas. Do medo que o olho cala, da lágrima que entra para não sair, do arroxeado que emoldura o olhar, lembrando o cansaço que o corretivo não dá conta de esconder. O diálogo do olho é seguido pela voz. Por detrás da máscara, ela ambienta, é ela que acolhe, é ela que se esforça por ficar, dar borda e moldurar a imagem do posto, aos pedaços, a céu aberto. Profissionais da saúde a compartilhar causos, notícias, dores, amores humanos. Então, minha nutricionista também come? Também pode doer na minha psicóloga, afinal? Os olhos e ouvidos atentos de quem espera parecem sussurrar, ali, no pátio, onde a enfermeira é um pouco assistente social, vigilante é um pouco psicólogo,
nutricionista é um pouco vigilante, agente de saúde é um pouco enfermeira, assistente social é um pouco nutricionista, psicólogo é um pouco agente de saúde. Não necessariamente nessa ordem, estruturalmente nesse gênero, onde o tanto que não conseguimos ser desestabiliza e se refaz no encontro com quem não consegue nem precisa ser o que somos, e do atrito entre nossas verdades cristalizadas como pedras faísca, e reacende o brilho no olho do que é multi, inter, quem dera transdisciplinar. Esse é um trechinho, então, é metade de um dos capítulos, poemas, artigos. E ele traz um pouquinho do que eu acho importante de sempre dar lugar, e que eu acho que o livro em si, ele tem essa função também, que é de trazer um pouco mais do sensível, que é de trazer a arte, que é de trazer a palavra e a narrativa para ter um lugar nesse momento que é tão esterilizado, como a Renata traz, né? A gente passa como se tivesse passado álcool gel em tudo, e inclusive nos nossos afetos. Mas eu pensando também no que trazer, eu lembrei de uma música que o Chico César fez bem no início ali da pandemia, que ele trazia a seguinte frase: se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. E aí eu fiquei pensando que nessa potência das palavras, da arte, então, né, esses números frios não tocam a gente, que tá tudo tão banalizado, tudo tão já não faz sentido os números, já não faz sentido as outras narrativas que são propagadas nas mídias. E espero que palavras, a gente espera que arte, a gente espera que isso que é do sensível consiga tocar. E o livro é como se fosse um abraço e ao mesmo tempo um tapa na cara ao mesmo tempo. E ele traz o que existe de mais vivo, o que aconteceu durante a pandemia, que ao mesmo tempo que parece que só passou, que nem também a Paula trouxe, né, que foi um ano que parece que passou, que não teve muita fenda, muito relevo. O livro vai trazendo em cada artigo, em cada capítulo, diferentes partes, diferentes contextos e vivências dentro da pandemia, porque aconteceu muita coisa aconteceu, e a gente viveu coisas até impossíveis de serem colocadas na palavra, né, que passam até pelo traumático, assim. Então, essas palavras de diferentes formas, elas trazem isso. E também queria pontuar que tem um capítulo também escrito coletivamente, né, com as minhas colegas, e acho que essa falta do encontro, ela pode se concretizar ali, nesse capítulo escrito coletivamente, sobre escrever coletivamente, sobre se encontrar de alguma forma, e sobre como é difícil e, ao mesmo tempo, muito potente a gente estar escrevendo junto. Não necessariamente um capítulo escrito junto, mas esses vários capítulos compondo um livro coletivo, acho que isso é de uma riqueza muito grande, principalmente nesse momento que está todo mundo tão individualizado, que é uma lógica individualizante, cada um no seu canto, cada um no seu círculo, cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Então, acho que isso é muito bonito, assim. E cada pessoa também trazendo da sua forma, a forma como eu tenho conseguido e necessitado me expressar é a de poema, e eu vejo, inclusive, né, esses muitos espaços em branco que os poemas colocam, para mim são como respiros, diante de tanta dificuldade para respirar, né, de que durante a pandemia tomaram diferentes significados.
É isso, não vamos estender mais, mas muito feliz, muito grata de participar dessa construção coletiva com tanta gente incrível. Obrigada, Jana. Muito lindo. Não só a escrita, mas o vídeo. Parabéns. Ai, tem que tomar um fôlego, né? Não sei vocês, mas eu tomei 100. Fiquei lembrando do Foucault, né? Quando ele diz um pouquinho de possível, senão eu sufoco, né? E eu acho que o livro vem tentar trazer um pouco disso, né? Criar um possível no meio disso tudo. Quero agradecer muito a presença de todas vocês e do Leia, pela ousadia de terem aceitado o convite, de terem se botado a escrever no meio do caos que a gente estava vivendo, no meio de tanta incerteza, de tanta dor, de tanta tristeza, poder produzir e poder criar espaços onde a gente possa cuidar uns dos outros, né? Que é o que a gente tem tentado muito pensar aqui na residência. Paradoxalmente, o profissional da saúde acaba sendo uma criaturinha que muitas vezes não cuida muito de si, cuida muito do outro. Então, a gente tenta resgatar um pouco disso. Agradecer muitíssimo a participação de vocês todos aqui. E agora queria chamar o nosso convidado, então, para compor esse time aí de peso, do qual a gente se orgulha muito. A gente chamou um cara que é impossível pensar em Porto Alegre e não pensar nele, né? Impossível andar pelas ruas do Bonfim, da Cidade Baixa, e que ele não se materialize no meio disso tudo, né? A gente esse ano não está tendo um janeiro com o Ney Lisboa, então a gente resolveu chamar o Ney Lisboa para vir aqui fazer essa participação com a gente. Como eu falei antes, o Ney foi absolutamente carinhoso, afetivo e acolhedor, prontamente topou estar aqui com a gente, com toda a generosidade que a gente sabe que ele tem. O Ney é um cara tímido, mas é um cara muito engraçado. Diz pra ele que ele tem que contar umas coisas, mas o Ney é daqueles caras que é engraçado sendo sério, que fica mais engraçado ainda. Então, a gente queria muito que ele estivesse aqui com a gente. Agradece muito o Ney, além de ter aí 11 discos, se eu não estou errada. Tem 2 livros também, né, Ney? E lá no site está cheio de escritos dessa pandemia, né, Ney? Ah, sim. Meu blog ali no neylisboa.com.br, eu visito assim de mês em mês, né? Uma produção pequena, mas a pandemia é um assunto direto dali, das lives que eu faço quase todo sábado, né? 19 horas também no YouTube ali, com o nome de Em Casa e ao vivo, né? Esse ao em parênteses já, né? Esse projeto nasceu assim por conta do pavor que todos já estávamos ali em abril, quando eu comecei, né? No ano passado, e estamos há quase um ano no ar, né? Se por um lado, acho que a questão da vacina até nos surpreendeu, né? Me lembro ali da metade do ano passado, a gente falava de vacina como uma coisa, talvez, para daqui a alguns anos, assim. Então, essa notícia boa, né? E, por outro lado, a gente está assim, na expectativa de que haja essa vacinação ampla, né, para todo mundo, e isso, de fato, se concretize, né? Enfim, estou aqui para saudar vocês por esse trabalho cotidiano de linha de frente, né, nessa pandemia, nesse ano muito difícil, né, para a humanidade, para o Brasil, tá? E pelo livro, pelo lançamento do livro, né, que certamente traz relatos que vão ficar para a história, né, e que são uma forma também da gente elaborar toda essa questão que não é fácil de lidar, né? Para a gente que fica em casa, que acompanhando com alguma distância, né, já é assim uma questão difícil, né, no plano psíquico. Então, imagino como é lidar todos os dias aí no trabalho de vocês. Enfim, eu quero abrir com uma música que se chama Bom Futuro, né, e que é para desejar para a gente assim, um momento menos pandêmico na vida, né,
mais tranquilo, pensar no momento que a gente possa voltar uma viagemzinha pra praia, assim. Leva a linha pra pescar, o pandeiro pra bater e o tempo pra passar sem perceber. Leva um livro pra reler, uma história pra contar, e o mais a gente inventa se falta. Depois de ver o sol nascer, leva dias de calor, o boné e o protetor, a rede pra esperar o sol se pôr. Olha o açúcar, sal, o café, o prazer de descansar, e o resto a gente vê quando chegar. Depois de mergulhar no mar e de tudo que existir, só peço a Deus não deixe-nos faltar saúde pra ter, pra dar e vender. Leva noites de se amar, leva nuvens pra esconder e a lua pra surgir na hora H. Leva um mapa pra esquecer onde a estrada termina, depois a gente vê se vai voltar. Quem sabe o que o amanhã dirá, e de tudo que existir, só peço a Deus não deixe-nos faltar saúde pra ter, pra dar e vender. De tudo que existe, tomara Deus nos lembre de guardar saúde pra ter, pra dar e vender. Palmas e palmas. Isso é uma coisa que a gente sente falta, não escutar as palmas, né? Venta, ali se vê aonde o arvoredo inventa um balé. Enquanto invento aqui pra mim um silêncio sem fim, deixando a rima assim, sem mágoas, sem nada. Só uma janela em cruz e uma paisagem tão comum, telhados de Paris em casas velhas mudas, em blocos que o engano fez aqui. Mas tem no outono uma luz que acaricia essa dureza cor de giz.
que mora ao lado e mais parece outro país, que me estranha mas não sabe se é feliz, e não entende quando eu grito oh, 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 oh. Que eu tenho os olhos doidos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. O tempo se foi, há tempos que eu já desisti dos planos daquele assalto e de versos retos, corretos. E o resto da paixão eu reguei, vai servir pra nós. O doce da loucura é teu, é meu, pra usar a sós. Eu tenho os olhos doidos, 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 já vi. Meus olhos doidos, 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 são doidos por ti. Obrigado, gente. Seja por isso. Troco teu leite, teu mel, por meu suor e algumas rugas. Me ajudas a sonhar e eu te salvo de dragões. Troco um lugar no céu por vadiar nas tuas grutas. Me pregas uns botões e eu trato de vender relógios de sol e copos de chuva, punhados de azul, receitas de ajuda, uns quadros de Deus, fatias de fruta, pão. Troco caça-leões por remendares meia, inventas um troféu e eu trato de vencer. Solto meu barco ao léu das tuas velas prenhas, me diz onde chegar. Eu vivo de aceitar retalhos de sol, caminhos de seda, tecidos no chão das fibras da tua mão. Troca um desejo teu por um silêncio à luz da lua, enfeita as vendavais e eu quero iluminar um
par de lampiões em troca de aventura. Me dizes que será? Eu faço o que puder. Relógios de sol, receitas de chuva, uns versos de Deus, uns quadros de frutas, pedaços de chão, das linhas da tua mão. Tá beleza, queridos? Como é que estamos de tempo? Estou curtindo aí. É? Então vou seguir o baile aqui mais um pouquinho. O mundo dá voltas, a volta de Piccadilly Circus, buscando o exótico que falta ao seu blazer televisivo. O mundo dá tratos à bola, a mesma que distrata, pisando na miséria imediata. Contrata para produção urgente um negro bem dotado e um latino quase inteligente. O mundo é dos vivos, o mundo é dos bancos e os bancos dos mendigos. O mundo é de loucos, que mundos não têm dom, e só somos vencidos pelo sono. O mundo é do novo e o novo dos antigos, e o mundo é quem sobrar no fim da noite dos amigos. O mundo dá voltas, a volta de Piccadilly Circus, buscando o exótico que falta ao seu blazer televisivo. O mundo dá tratos à bola, a mesma que distrata, pisando na miséria imediata. Contrata para produção urgente um negro bem dotado e um latino quase inteligente. O mundo é dos vivos, o mundo é dos bancos e os bancos dos mendigos. O mundo é de loucos, que mundos não têm dono e só somos vencidos pelo sono. O mundo é do novo e o novo dos antigos, e o mundo é quem sobrar no fim da noite dos amigos.
Obrigado, querido. Tayane, antes de encaminhar para o final, acho que queria dar uma palavrinha e eu também já desejar renovar aqui meus cumprimentos para vocês, desejar que o trabalho de vocês siga com toda a força necessária, né? Que a gente tenha um ano melhor, mais esperançoso que o do ano passado. Querido, a gente é muito, muito, muito grato pela tua acolhida. Saiba que tu mora no coração dessa residência, tu mora no coração dessa cidade e que a gente quer poder te ter em muitos momentos aí. E já sei até onde ele mora, daqui a pouco eu vou lá, busco ele e trago para Conceição. Agora já era. Querido, muito obrigada. E acho que tu podia contar um pouquinho da tua live amanhã, não estava no começo. Sim, amanhã é dia de live, amanhã às 19 horas, tem o Em Casa ao Vivo. Aí, muito obrigado. Aí está o cartão dele, beleza. Todos os sábados ali no youtube.com/neilisboa.tv ou no facebook.com/neilisboa, transmissão simultânea, bate-papo, música, um pouco de tudo ali. E a Bebete, que hoje não compareceu, né? Ela saiu para passear e não voltou ainda. Mas fica, né, Ney, para entrarem no site, porque além do blog, dos textos do Ney que estão ótimos, tem a participação especial de Elizabeth Vanderleia, a que faz vídeos... linha de frente também, né? Linha de frente, saúde divertidíssima, maravilhosa, imperdível. Amanhã, deixa eu te dizer, até amanhã estreia a 4ª temporada dessa brincadeira deliciosa ainda, das minisséries com a Bebete, que é a nossa cachorrinha aqui, e que é sempre em torno da pandemia, né? Ela sustentando ali vai para casa e tal. Amanhã estreia com a temporada, o nome dela é Linha de Frente, justamente. Agora ela tem uma amiga também, uma prima que vai estar junto aqui, né, nessa batalha contra o negacionismo e tudo mais. Muito bem, então vamos a uma saideira, é isso, Ney? Então é isso. Deixando um beijo para todos aí. Muito sucesso pro livro também. Vagando em trapos da verdade pelas sombras do poder, rondando guetos da cidade pra servir e proteger. Alguma cara a liberdade que ninguém sabe dizer. Onde é que está? Onde é que foi parar? Louvando cores da bandeira, o quanto queira se render. A lei aponta para a ordem, pronta a desobedecer. Atrás das grades de onde mora, dentro ou fora, hey, a lei, onde é que está? Onde é que foi parar? A lei é cega que também enxerga quando lhe convém. A lei serve a quem melhor lhe paga para o mal e o bem e sobe a seu altar para ser só letra morta que se apaga com um tiro a queima-roupa. Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei é clara para quem não professa sua religião.
E a lei declara quem se esquece, curra ou lincha sem perdão. É a lei da selva para as bichas e o fim da escravidão. Onde é que está? Onde é que foi parar? A lei é cega que também enxerga quando lhe convém. A lei serve a quem melhor lhe paga para o mal e o bem, e sobe a seu altar para ser só letra morta que se apaga com um tiro a queima-roupa. Muitíssimo obrigado, felicidades, um ano bom para todos nós e força lá no trabalho de vocês. Beijão, até uma próxima. Nada. Parabéns, lindo. Então, assim, né, nem sei mais se a gente consegue falar qualquer coisa depois de tudo, mas a gente quer dizer que esse vídeo fica aí no nosso canal, a gente pode reassistir tanto a conversa quanto o carinho do Ney aí, e a gente, apesar de ser um ano ainda cheio de incertezas, né, a gente segue teimando na ideia de que é possível fazer formação em saúde no SUS, de qualidade, com gente aguerrida e forte, que está disposta a fazer do Sistema Único de Saúde algo realmente cada vez mais potente. E, então, a gente aproveita para deixar o convite para todo mundo aí. A nossa aula inaugural da residência esse ano vai ser na companhia dessa coisa querida aí, que é o Emerson Merri, um grande nome da saúde coletiva, vai estar com a gente no dia 2 de março, às 9 da manhã, aqui também pelo canal, um evento aberto ao público, onde a gente vai poder ter um diálogo, trocar uma ideia com esse cara que já nos ensinou muito e tem muito para nos ensinar ainda. Muito obrigada para todo mundo. Eles já me disse que eu tenho que falar que nem blogueirinha, mandar ativar o sininho, deixar o like, tudo isso, se inscrever no canal. A gente tem tentado deixar vários vídeos aqui no canal e tentado produzir coisas bacanas. E a gente tem também um perfil no Facebook, no Instagram, então pode nos seguir em todos os lugares, viu? Tô bem blogueirinha. Gente, obrigada. Beijo grande para todo mundo.